feito dela uma forma de ultrapassar os problemas. Vamos então conhecer o Ricardo Fonseca, para quem eu peço desde já um grande aplauso. Olá, Ricardo, bem-vindo. Ora bem, Ricardo, ainda antes de falarmos da sua vida profissional, eu pergunto se no seu tempo de meninice, infância, adolescência, se já era um homem dado à escrita? Sim, já. Comecei a escrever pelos meus 10 anos de idade, comecei a escrever poemas, acima de tudo, para partilhar todas as emoções que eu não conseguia partilhar com outras pessoas. Essencialmente por alguma má adaptação à escola, por algumas situações menos positivas que eu vivia, e então a escrita foi sempre o meu refúgio e comecei logo desde muito cedo a escrever para mim próprio, para pelo menos tentar libertar as emoções que sentia naquela altura. E isso acontecia? Quando escrevia, tinha a sensação que elas se arrumavam, Ricardo? Não tanto o arrumar logo permanente, mas pelo menos suavizava a dor que podia sentir naquele momento, a dor emocional que podia sentir, ou porque na altura eu não era muito bem compreendido, porque eu brincava muito com as raparigas e gostava muito de coisas de raparigas, portanto os rapazes hoje em dia chamam bullying, mas na altura era mais... Mas era bullying, o que o Ricardo viveu é bullying, eu li os seus livros, sei que é bullying, quer dizer, não vale a pena andarmos à volta com as palavras. É verdade que é bullying, que na altura eu não conseguia perceber o porquê, então eu escrevia. E a dor, assim, em cima de tudo, ela ficava muito mais amena. Era uma forma de eu também me conseguir ajudar a mim próprio a lidar com aquilo tudo, até depois, mais tarde, com a avançada idade, conseguir então ir lá atrás, buscar cada pormenor para tentar perceber ainda melhor. De uma outra forma. Mas isto, portanto, no fundo este gosto pela escrita vem a partir dos 10 anos, depois o Ricardo, em termos profissionais, opta por seguir a carreira de enfermeiro. Pergunta a enfermagem porquê? A enfermagem porquê? Na altura, curiosamente, surgiu numa fase em que eu não tinha ideia do que queria seguir a nível de licenciatura, mas eu, como sempre, gostei muito de cuidar. E desde a minha infância, de cuidar dos mais idosos, até de cuidar de crianças, sempre gostei muito da parte do cuidado do outro. Na altura pensei, enfermagem é uma das profissões que está mais perto das pessoas, então eu vou escolher a enfermagem. E tive a sorte de entrar logo em enfermagem. Curiosamente, depois foi um processo de adaptação, tentar perceber aquilo que eu achava que era e aquilo que realmente era, mas de facto eu costumo dizer que não foi eu que escolhi a enfermagem, que foi a enfermagem que de certa forma me escolheu a mim. Então, tirou o curso de enfermagem e eu pergunto onde é que, depois quando começou obviamente a trabalhar, onde é que entra aqui a escrita de novo? A escrita entra novamente para conseguir lidar com tudo aquilo que eu vivia, ainda como aluno, por exemplo, nos vários estágios clínicos que fazíamos, eu lidar com tanta dor, eu lidar com a morte, eu lidar com o sofrimento, tendo eu o meu próprio sofrimento ainda para lidar, eu tinha que arranjar um escape para vamos fazer com que isto não vá para casa, com que isto não se transfira para mim. E eu começava a escrever muito sobre aquilo que eu via no meu dia-a-dia e os meus cuidados. Inclusive cartas que eu escrevia, não que entregasse aos doentes, mas escreviam quase como uma carta para o doente a dizer que todo aquele processo estava a significar para mim. Isso é uma coisa bastante forte, muito impactante, ou não? É muito impactante. Foi preciso uma grande aprendizagem para eu conseguir lidar com tantas emoções, quer as minhas e quer dos outros. E eu também tenho a noção que quando nós escrevemos, podemos ter a tendência de ainda nos colocarmos ainda mais dentro do enredo e não conseguirmos ver a luz cá fora. E portanto eu comecei depois foi a escrever também sobre emoções e sensações mais positivas, aquilo que eu tinha de bom na minha vida, sobre as conquistas, as vitórias, para conseguir fazer aquele equilíbrio entre aquilo que era mais positivo e aquilo que era menos positivo. Agora, passou realmente por áreas bastante diferentes dentro do campo da saúde. Hoje está no Hospital Dona Estefânia, trabalha na parte pediátrica, mas antes disso passou por áreas bastante diferentes. Ainda durante, sim. passei com uma experiência em cuidados paliativos de adultos. Que é muito forte. Que é muito forte e, curiosamente, eu achava que era aquilo que a gente aprende nos livros e depois o estar diretamente e assistir mesmo ao final de vida e ser participativo, mas para mim posso dizer que foi uma das experiências que mais me marcaram. Das que mais marcaram mesmo. E para o resto da vida. E portanto, passou então por esta área dos cuidados paliativos e depois foi logo para a pediatria? E estava a par da pediatria. E depois foi na pediatria e ficou até aos dias de hoje? Até hoje, sim, há 11 anos. Agora vamos lá ver, os anos foram passando e o Ricardo, que nunca deixou a escrita e nunca deixou que a escrita fosse uma forma efetivamente de lidar com tudo aquilo com que se cruzava no seu dia-a-dia, e na área da saúde cruza-se com muito sofrimento, com muitas situações de limite, a morte passa muitas vezes à frente, não é? Em que momento é que sentiu que podia abrir este instrumento a quem estava à sua volta? Já não era só para o Ricardo, era para os pais, era se calhar para alguns colegas. Quando é que sentiu essa coragem? Senti essa coragem mais ou menos já há 7 anos, quando eu comecei a ter algum feedback
alguns textos que eu ia partilhando e mesmo através dos meus livros, das pessoas que se identificavam, e quando comecei a reparar que se a ferramenta funciona comigo, se eu consigo lidar com os meus medos, com as minhas dores, com as minhas dúvidas, por que não então falar com alguns pais, falar com os colegas e tentar mostrar que a escrita pode funcionar. A escrita pode ser uma ferramenta terapêutica para ajudar a lidar com aquele sofrimento todo. Inicialmente, as crianças que eu cuido são crianças com dor crónica, em que as mães passam por um grande processo de aceitação e que vai continuar a vida inteira a ser um processo de aceitação, e de repente oferecer uma ferramenta a uma mãe e dizer: escreva sobre aquilo que sente, o que é que Qual está é a a sentir reação? neste A momento. primeira vez que diz, claro que as pessoas são todas diferentes, mas diga-me reações curiosas que já tenha tido por parte de uma mãe ou de um pai a quem o Ricardo sugere pela primeira vez. Escreva tudo o que está a sentir em relação ao seu filho. Acima de tudo é o reconhecer logo a capacidade que não são capazes. Eu não sou capaz de escrever, Eu escrever não eu tem não jeito sei nenhum. escrever, eu não tenho jeito nenhum. E depois é aquela ideia de: mas o que é que eu faço com isto? Mas como é que eu começo? Mas para que é que eu vou fazer isto? E depois então, falando e conversando, explicando bem os fundamentos do porquê daquela importância daquela escrita, os pais acabam por aceitar, também sabendo que eu estou sempre disponível para os ir ajudando no processo de escrita que eles forem desenvolvendo. E eles a determinado momento percebem, Ricardo, que não é estar a escrever simplesmente para passar o tempo, mas que esta escrita pode ter muito valor naquilo que estão a viver. Os pais percebem. Percebem? Alguma situação que eu tenha marcado, ou seja, exatamente o que me está a reportar. Alguém a quem sugeriu e que depois, enfim, tenha escrito não sei o que é que realmente me marcou assim. Algum caso? Uma mãe. Uma mãe do lado do hospital, a Lúcia, que se chama Lúcia, pode ser o nome, em que estava numa fase de muito medo, de muita dúvida, à procura de novas soluções fora de Portugal, a par daquelas que tinha em Portugal. A nossa Lúcia que está ali. A nossa Lúcia que está Então ali. espero que ela vai contar. Olá, Lúcia, muito boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda. Depois teremos a oportunidade de ouvir outro caso que se lembre. Lúcia, conte-me lá, quando se cruzou com o enfermeiro Ricardo e ele lhe falou a primeira vez em escrita, o que é que achou? Achei que era um desafio diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Eu gosto de escrever, mas escrever com este objetivo de parar um pouco numa vida tão assoberbada com tanta coisa, com a doença crónica do meu filho. Qual é a doença do seu filho? Ele tem síndrome de intestino curto, uma doença em que a criança ou o bebê, o adulto que tenha síndrome de intestino curto, quer dizer que o seu intestino não tem a capacidade de absorver todos os nutrientes de que necessita e precisam de recorrer à alimentação por outras vias, quer por via de sonda, quer por via de nutrição parentérica, que é o que o meu filho, David Carvalho, manda aqui um beijinho para ele, é o que ele faz. Portanto, durante a noite, o que a criança recebe através da nutrição parentérica, através de umas máquinas, umas bombas infusoras para o efeito, é receber os nutrientes que o seu intestino não consegue absorver durante o dia pela alimentação normal. E no meio desta vivência com a doença crónica, que de facto nos traz muitos desafios, dependendo da própria personalidade da pessoa, mas no meu caso tem sido bastante difícil. São 10 anos de vida lidando da melhor maneira possível com a doença e o Ricardo, o enfermeiro Ricardo, que também é nosso, já o trato por Ricardo porque já é um amigo, não é? Já é um membro da família, exatamente. É família de facto. Quando tomou conhecimento da nossa, portanto, quando o conhecemos, já na enfermaria, o David já tinha vindo dos cuidados intensivos para a enfermaria, para o serviço 1, o serviço 1 do hospital. O Ricardo, assim que entrou, foi alguém que nos tocou logo no coração, porque de facto tem a capacidade de se colocar no nosso lugar, que é difícil às vezes, não é? Claro. Treina-se, sei que se pode treinar, mas é uma característica intrínseca do Ricardo. De facto, o colocar-se logo foi muito natural, o colocar-se no nosso papel, no nosso lugar,
e o criar uma relação muito próxima com o meu filho e com todas as crianças com quem lida e bebés. E com as suas famílias, preocupa-se muito com a família também. E eu que passava muito tempo, os dias com o meu filho no hospital, não sabendo quantos meses é que ele estaria, acabou por estar no primeiro internamento, esteve 17 meses. E portanto o Ricardo era sempre aquele apoio e que percebeu muito bem o que é que esta mãe estava a sofrer, e tendo à sua disposição algo que ele experimentou que era na sua vida, a escrita terapêutica, lançou-me esse desafio numa altura em que o David ia fazer uma intervenção cirúrgica bastante invasiva. Foi todo o dia, não foi em Portugal, mas estávamos a preparar essa operação. E de facto eu estava muito em baixo, com um diagnóstico de depressão, que tenho vindo a combater. Claro. E essa ferramenta foi muito importante o colocar no papel. Oh, Lúcia, e depois de escrever tudo aquilo que sentiu necessidade de escrever, sentiu-se diferente? É um processo muito interessante, é doloroso. É um processo que passa por uma fase, como o Ricardo há pouco estava a dizer, a primeira reação por vezes é dizer: e agora vou escrever o quê? É difícil, não quero. Porque é um exercício. Com a realidade. É um exercício provocatório que nos incomoda, que fez-me sair só da doença, apesar de ter escrito muito sobre a doença do David e o que esperava daquela cirurgia e as emoções que me estava a provocar essa situação. Mas é eu ir além e de facto deixar de focar só no David e olhar de novo para mim. Passei a ser só mãe e portanto é o olhar de novo para a mulher que ali está e que tem de lidar com aquela doença crónica, que tem de lidar da melhor maneira. Claro. E de facto colocar no papel, chorei muito, é um processo muito catártico realmente, chorar, escrever, mas depois respiramos, recentramos, também ajuda a conhecermos-nos. Claro. E a reorganizar e a ganhar uma nova esperança. Isso é tão interessante. Ricardo, a Lúcia faz muito bem esta descrição. Porque, na verdade, aquilo que o Ricardo procura que estes pais façam, não só estes pais, mas enfim, aqui estamos a falar especificamente dos pais, é conseguir que a escrita seja isto que a Lúcia está a dizer, ou seja, é como se fosse uma ferramenta gigante. Mas não se pode entrar em fantasias, pois não. Aquilo que se escreve, nós não podemos começar a romancear, senão ela já não cumpre o seu propósito. Se eu começar a adorar a pílula e assim a pôr uns véus de várias cores, se calhar já não cumpre o seu propósito. Ou estou enganada? Não estou enganada. Eu costumo dizer e costumo separar o conceito de escrita terapêutica de escrita criativa. Que é outra coisa. Porque a escrita criativa ajuda a romancear. Pode ser a minha história, mas romanceada, em que eu vou buscar alguns pormenores para que não seja tão doloroso escrever sobre ela. A escrita terapêutica é mesmo enfrentarmos a dor. Não é arranjarmos refúgios e nem atalhos para sairmos da dor. É enfrentarmos: eu estou a viver isto, eu sinto isto, o que é que isto quer dizer para a minha vida? Dá para romancear? Poderá dar ligeiramente, mas acima de tudo é mesmo enfrentar. E como a Lúcia diz, e é verdade, é um processo muito doloroso. É preciso ter muita coragem, o que não quer dizer que, sendo doloroso, para as pessoas fugirem dele. Pelo contrário, se querem curar as suas emoções, se querem aprender a gerir as suas emoções, têm que passar pela dor. Mas que indicações é que dá a estes pais? O que é que lhes diz para escreverem? Uma das coisas que eu digo às mães, que as mulheres são muito mais, não apelativas, mas recebem melhor estas informações, é para esquecerem o papel social que representam, o papel de mãe, o papel de esposa e a mulher que é a pessoa que é. E escrever, por exemplo, uma carta, como eu uma vez disse a uma das mães, o que é que quer dizer a si própria. Como pessoa, como mulher, o que é que quer dizer a si própria. Esqueça que a mãe, esqueça que a esposa é uma mulher a si própria. O que é que tem feito por si? Que coisas quer você da sua própria vida que não inclua o filho, o marido e a doença? Para si próprio, o que é que quer fazer? E ver as mães a começarem a ir buscar os sonhos que puseram de lado para cuidar do filho e para ser esposa, e ver toda essa transformação é algo imensamente gratificante. E já lhe aconteceu, Ricardo, nesta sua experiência, sugerir a algum pai, a alguma mãe que... Enfim, os processos de perda são todos muitíssimo dolorosos e eu sei que já acompanhou vários, não é? De crianças que infelizmente não sobreviveram, enfim, que acabaram mesmo por falecer. Já lhe aconteceu alguma vez sugerir a um pai ou uma mãe que escrevesse uma carta a esse filho ou a essa filha? Sim, já. Já? Já.
Já é uma mãe que perdeu já há alguns anos um filho ainda muito pequeno, em que havia até um pequeno processo de culpa associado por algumas condições associadas que era todo o processo da doença do filho. Então comecei a trabalhar com ela e dizer a melhor forma que eu encontro para conseguir lidar com essa dor é escrever. Então escrever uma carta ao filho. É dizer tudo aquilo que o filho representou para ela, desde a concepção, tentando ir buscar as boas memórias, as alegrias que aquele filho deu, passando pelo diagnóstico, passando pelas conquistas. E curiosamente foi uma mãe que conquistou imenso em prol daquele filho quando os médicos diziam que não ia ser capaz de comer e a mãe conseguiu que ele conseguisse comer tudo. E depois, ao mesmo tempo, lidar com a dor que sinto neste momento pela perda, pela culpa e começar um processo de escrita para perdoar. Não tanto pedir perdão que ela também quer, mas perdoar-se ela própria. E acho que antes ela conseguir pedir perdão ao outro, por quem se culpa, ao esposo e aos filhos e ao restante família, é ela própria perdoar-se a ela própria. Que ela sente que tem que se perdoar, ela tem que se perdoar e depois aí conseguir avançar. E está a ser um processo muito gratificante para ela, que depois eu vou acompanhando-a E vou que está a falando com ajudar. ela, sim. Engraçado, estava agora a pensar nessa questão do perdão. Há pouco tivemos uma conversa sobre as mensagens do Papa Francisco. Um dos pontos que ele mais toca é a necessidade de nós sabermos perdoar. A nós próprios, obviamente, e aos outros também. Agora lembrei-me da questão do perdão. Bom, isto são as ajudas que o Ricardo vai passando para aqueles que se cruzam consigo no seu trabalho, enfim, que vivem à sua volta. Mas a verdade é que também usa este mesmo método para si. Esta escrita à volta das emoções também lhe serve para si, até porque tem também uma doença que não é fácil. A fibromialgia é uma doença que dá umas certas dores de cabeça, não é? Muito grandes. E muito grandes. E o Ricardo usa também a escrita para si. Como? Eu a escrita para mim, mais até do que um refúgio, que neste momento já não considero tanto um refúgio, é mesmo como um medicamento. Eu, como costumo dizer, a minha escrita é um analgésico emocional, que ajuda-me. Eu lembro quando foi diagnosticada a fibromialgia, em 2014, de estar a lidar com crises de dor que nem sequer a terapêutica estava a ajudar a conseguir lidar, ao ponto de eu não conseguir ter um copo de água na mão, ao ponto de eu não conseguir dormir e entre outras questões, foi eu começar a escrever uma carta à dor. Portanto, eu escrevi. Uma carta à dor. Escrevi. A dizer a ela que sei que ela está comigo, eu não a tenho, que eu não gosto de dizer que tenho algo, porque isso é uma ação Ela de nunca mais posse. vai embora. Eu convivo com dor e foi escrever ela, eu convivo contigo, tu convives comigo, eu sei que tu vais ter momentos em que vais querer limitar, que já estás a conseguir nesta fase inicial, mas quem vai mandar sou eu. Sou eu que vou saber quando tu apareces, sou eu que vou saber quando tu não apareces, para conseguir lidar com ela da melhor forma possível. Então escrevi uma carta à dor, mesmo para eu conversar, tratando-a por tu, para não haver aquela ideia de tenho que respeitar a dor que estou a um nível inferior. Exatamente. Não, estamos aqui Quais parados. foram os efeitos, estamos aqui a falar de escrita terapêutica, não é? Eu pergunto, quais foram os efeitos terapêuticos dessa carta? Foram muito grandes, Sentiu diferença? Eu sei que para algumas pessoas que não estão familiarizadas com o poder da escrita, esta conversa pode-lhes fazer confusão, mas eu já disse várias vezes aqui em vários programas e já tivemos aqui muitos testemunhos em que o que salvou os convidados foi começarem a escrever. O que lhes permitiu reorganizar todo o sofrimento e toda a dor foi começarem a escrever. A escrita tem esta capacidade. E mesmo que a pessoa não tenha um português perfeito, não interessa, que ponha lá. Eu pergunto que diferença é que aconteceu na relação que o Ricardo tem com a fibromialgia depois dessa carta onde pôs a dor no sítio. Uma relação de controle. De controle, apesar da dor, que é uma dor contínua, durante 24 horas, agora sou eu que controlo. Ou seja, eu comunico também muito com a doença, escrevo muito sobre a doença para chegar aos outros que padecem desta doença ou outra doença crónica que precisam da minha ajuda. Por exemplo, a escrita ajudou-me a mostrar ao outro que, apesar do meu aspecto parecer que está tudo bem, que a dor não é visível, esta coisa, o cansaço não é visível, quem olha para mim até a fazer os workshops e etc. Então, mas ele está cheio de energia para ir fazer um workshop, como é que é possível ele estar com aquele ar todo e até está um bocado mais gordo, até engordou. É mostrar, eu escrevi mesmo uma carta pública a dizer sim, eu assumo que também tenho depressão e falei sobre a depressão, uma carta que eu escrevi à depressão, e outra foi dizer, olá, está tudo bem, que a ideia mas estás tão bem, para mostrar o lado da incompreensão e depois pôr isso na prática no dia a dia. E levou algum tempo, posso dizer que só este ano que eu fiz o grande avanço para lidar, para começar a dar a cara, mesmo para mostrar aos outros que o meu processo de aceitação já está completamente feito. É isto que eu tenho que lidar, mas desta forma, de uma forma positiva.
Muito bem. Bom, eu queria dizer aos nossos espectadores que o Ricardo, além de ser enfermeiro, mas Stefânia, como aliás já tivemos a oportunidade de dizer, é um homem que dá realmente workshops, é convidado às vezes para ir às escolas, falar às crianças sobre este efeito e esta virtude terapêutica da escrita e, portanto, é um homem que faz este trabalho muitíssimo bem e que motiva tanta gente a utilizar bem a escrita. Ricardo, eu quero não só agradecer a sua presença, dar-lhe os parabéns pelos 3 livros que já tem escritos, aliás, e